No ar, Jornal da CUT. Terça-feira, 19 de março de 2024, o Jornal da CUT está no ar. Hoje os assuntos são os seguintes. Movimentos sociais convocam ato para o dia 23 de março em defesa da democracia. Entidades que defendem a educação fazem nesta terça-feira a mobilização pelo piso do magistério. E ainda, Habibs é condenado por associar trabalhadores à campanha pró-impeachment de Dilma. Eu sou o André Acarini e o Jornal da CUT está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa falando sobre uma mobilização que acontece hoje em todo o país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, entidade filiada à CUT, além de seus sindicatos filiados, fazem mobilizações nesta terça-feira 19 em todo o Brasil em defesa do piso salarial profissional do magistério, também da carreira e do ensino médio. O recado aos governantes os governantes que não cumprem a lei. Heleno Araújo, presidente da CNTE, afirma que não tem desculpa para não pagar o piso do magistério. Diz ainda que a lei tem que ser cumprida e que as entidades vão repetir isso o quanto for necessário para que a lei seja colocada em prática, fazendo valer ainda a valorização profissional e a carreira da classe trabalhadora da educação básica pública. Já sobre o projeto de lei 5.230 de 2023, da reforma do ensino médio, o projeto que foi enviado ao Congresso Nacional, a luta vai ser contra os substitutivos apresentados pelo deputado federal Mendonça Filho, relator do projeto, ele é do Partido União Brasil. Esses substitutivos alteram a carga horária de professores, comprometendo assim ainda mais a qualidade do ensino. Mobilizações, então, hoje da educação em todo o país em defesa do piso salarial profissional do magistério, da carreira e do ensino médio. Agora a gente fala sobre uma outra mobilização marcada para o dia 23, a CUT e demais movimentos sociais que compõem as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo preparam uma agenda nacional de luta para este sábado, dia 23 de março. Com o mote Ditadura Nunca Mais, a manifestação vai ser em defesa da democracia. Vai ter essa bandeira como bandeira central, como pauta central dessa manifestação, além de ser um momento para relembrar os 60 anos do golpe militar, pedir pela punição aos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e pelo fim do genocídio na Palestina. Em São Paulo, o ato vai ter início às 3 horas da tarde, no Largo São Francisco. Fica em frente à Faculdade de Direito da USP, o local onde vai ser realizada a manifestação, no centro de São Paulo. O local carrega inclusive um simbolismo por conta da resistência ao golpe de 64 e o ato de 11 de agosto de 2022, quando a sociedade se uniu para rechaçar os ataques feitos pelo ex-presidente da República à democracia. O Pipoca, que é o Oswaldo Bezerra, ele é secretário de mobilização da CUT São Paulo. A CUT São Paulo está envolvida, obviamente, na organização desses atos. Ele diz que, novamente, os movimentos vão ocupar as ruas num processo gradual de mobilização e organização da classe trabalhadora para defender as pautas e o Estado democrático de direito. Diz ele, não aceitaremos nenhum pedido de anistia como querem os golpistas invasores de Brasília, afirmou o Pipoca em relação aos golpistas que promoveram as badernas, os ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já condenou mais de 80 pessoas que participaram da invasão e da destruição desses prédios lá em Brasília no início do ano passado. À época, os criminosos protestavam contra os resultados das urnas quando a maioria dos brasileiros e brasileiras elegeu pela terceira vez Lula presidente. Já outra investigação em curso busca encontrar os responsáveis pelo plano de golpe de Estado, também fracassado, em que membros do então governo do ex-presidente tentaram impor um regime autoritário ao país. Diante dos avanços das investigações, a bancada da extrema-direita no Congresso Nacional chegou a sinalizar um projeto de lei para anistiar os envolvidos. Aí o Pipoca diz, infelizmente, por conta dos episódios do 8 de janeiro de 2023, nós vimos que é importante sempre relembrar o quanto o golpe faz mal ao país e fez mal ao país, o golpe de 64, atrasando o desenvolvimento, aprofundando as desigualdades e principalmente restringindo as liberdades e atacando quem se opunha ao regime. Muitos sindicatos, inclusive, sofreram intervenção em suas direções, muitos sindicalistas desapareceram. Lembrar para que não se esqueça e nunca mais aconteça é o que diz o secretário de mobilização da CUT São Paulo, destacando que o ato desse sábado coincide com a proximidade dos 60 anos do golpe militar, que foi no dia 1º de abril de 1964. Começou na noite do dia 31 de março,
se consumou no dia 1º de abril de 1964. Uma outra bandeira que vai estar presente nesse ato do dia 23 vai ser o pedido de cessar-fogo do genocídio em curso na faixa de Gaza. Desde o início do conflito na região, há 5 meses, as forças de Israel, o governo israelense, já matou mais de 31 mil civis palestinos, maioria mulheres, maioria crianças, além de cometerem diversas violações de direitos humanos. A reportagem é de Rafael Silva, da CUT São Paulo. E a gente fala também sobre alguns atos que já estão programados para esse sábado. Na Bahia, em Salvador, vai ser no Largo do Pelourinho, às 15 horas. Em Brasília, na Funarte, às 4 da tarde do próximo sábado. Em São Luís do Maranhão, na Praça Deodoro, às 9 da manhã. Em Belo Horizonte, na Praça Afonso Arinos, 9 da manhã. Também às 9 da manhã, na Praça do Rádio, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em Belém, do Pará, vai ser na Escadinha, 9 horas da manhã. Em Recife, na Praça do Derby, às 10 horas da manhã. No Rio de Janeiro, vai ser na Uruguaiana com a Presidente Vargas, ali na esquina, 10 horas da manhã. Em São Paulo, como a gente já disse, vai ser no Largo São Francisco, às 3 horas da tarde. Esses são os atos que já estão confirmados. Outros atos já estão em organização, como em Manaus, em Vitória da Conquista, em Vitória, no Espírito Vitória da Conquista, na Bahia, não é? No Espírito Santo, Vitória. Também, aliás, vão ser 2 atos, né, que estão sendo organizados. Serão 2 atos que podem acontecer lá em Vitória, no Espírito Santo. Um deles vai ser no dia 1º de abril, inclusive. Em Trindade, no estado de Goiás. Em Ananindeua, no Pará. Em Macaé, no Rio de Janeiro. Macaú, no Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Sul também vai ter ato no dia 22, né, na rua 20 de setembro, às 18h30. É um ato que está sendo organizado. Em Santa Catarina, na cidade de Araquari, também tem ato, e os atos vão ser atualizados aí ao longo das edições do Jornal da CUT. Lembrando, então, o ato vai ser o ato principal, a maior parte dos atos vão acontecer nesse sábado. É o dia dessa mobilização em defesa da democracia, chamado pela CUT e demais centrais sindicais, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e todas as entidades que compõem essas 2 frentes, para esse sábado, então, defesa da democracia. Notícias. A última notícia do Jornal da CUT de hoje é sobre uma decisão da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que condenou por unanimidade a rede de lanchonetes Habib's para pagar R$300 mil de indenização por dano moral coletivo, por vincular seus empregados a uma manifestação política contra o governo de Dilma Rousseff, do PT, em 2016. A ex-presidenta sofreu impeachment naquele ano. O processo por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Águas de Lindóia e região contra a Alsaraiva Comércio em Empreendimentos Imobiliários e Participações, que é o nome, a razão social, né, da rede de fast food Habib's, teve início esse processo por causa da campanha Fome de Mudança, que a empresa lançou para incentivar a população a participar de protestos de rua no dia 13 de março daquele ano, para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores alegou que a empresa decorou suas lojas de verde e amarelo com os dizeres "Quero meu país de volta", além de disseminar a hashtag "Todo mundo se ajudando" e anunciar a distribuição de adereços como fitas e cartazes aos clientes. A empresa negou no processo a relação político-ideológica, mas ficou claro, né? Na avaliação da relatora do TST, a ministra Maria Helena Malman, a campanha ostensiva de cunho político partidário no ambiente de trabalho caracteriza abuso do poder diretivo empresarial. Segundo a ministra, o abuso não se deu por imposições do uso de broches ou cartazes, mas pela vinculação da ideologia político-partidária da empresa às empregadas e empregados do Habib's, que eram obrigados a participar da campanha. Ela disse: o poder diretivo do empregador não contempla a imposição de convicções políticas. O que ela quer dizer com isso? Que a filosofia da empresa não pode ser imposta aos trabalhadores, como a gente vê em muitos casos, né? Trabalhadores foram obrigados e ainda tem lojas que até hoje são, né? Que obrigam os trabalhadores a usar uniformes verde e amarelo, nas cores verde e amarela, com frases políticas ou de cunho político, ou pelo menos de incitação, né? O Brasil que queremos, por exemplo, com o caso da Havan. Enfim, no voto, a ministra explicou que a conduta da rede feriu preceitos da Constituição, de convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e no âmbito eleitoral, de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A procuradora, aliás, a ministra, né, lembrou que a interferência do empregador na liberdade de orientação política dos empregados contraria o Estado democrático de direito.
A fala dela foi: o pluralismo político visa garantir a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional, garantindo aos cidadãos liberdade de convicção filosófica e política. O valor da indenização, R$300 mil, vai ser destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O fundo é o responsável pelo financiamento do programa Seguro-Desemprego, que inclui o pagamento do benefício ao desempregado, mas também o custeio de ações de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra pelo Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e programas de microcrédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, além de fomento à geração de emprego. O Habib's ainda pode recorrer dessa decisão. A empresa disse que não teve acesso à decisão judicial e que, quando tiver, vai tomar as, aspas, devidas providências cabíveis. A CUT, inclusive, já fez uma série de matérias aqui no Jornal da CUT. A gente já também abordou a questão do assédio eleitoral, falando sobre esses casos, né? Diante de denúncias que alguns empresários ameaçavam com demissões, outros que prometiam prêmios em dinheiro para que os trabalhadores votassem no candidato defendido por eles, a CUT, durante as últimas eleições presidenciais, lançou um site para receber denúncias de assédio eleitoral que podiam ser anônimas. Então, além de todo o material informativo, para dizer para o trabalhador, a trabalhadora, para dizer para a sociedade brasileira que o direito ao voto é uma coisa imaculada, né, que a pessoa pode votar em quem ela quiser e que empresa nenhuma tem o direito de cobrar ou obrigar o trabalhador a votar no candidato que é de sua preferência, naquele caso Jair Bolsonaro, né? Além disso, a CUT também lançou esse site para que os trabalhadores e as trabalhadoras fizessem denúncias. Foram 166 denúncias ao todo recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, encaminhadas, né, inclusive, a fim de garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Você quer saber mais sobre assédio moral no ambiente de trabalho, assédio eleitoral no ambiente de trabalho? É só dar uma busca aí no site da CUT. A gente tem várias matérias informativas que falam sobre esse tema. Assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.